continuar falando. Eu creio que esta deve ser, se eu não me engano, a quarta semana que nós estamos falando do milênio. E quando a gente fala, ou quando a gente ouve falar do milênio, nos parece ser uma coisa assim muito, não sei se a palavra é bem essa, muito simples, mas vocês têm acompanhado e vocês têm ouvido, creio que vocês têm tornado a ouvir, vocês têm lido os textos que nós temos lido aqui, e vocês estão vendo quantas coisas o Senhor está nos revelando, quantas coisas o Senhor está nos dirigindo neste tempo. E eu penso e quero crer que na próxima semana, em nome de Jesus, nós podemos encerrar esse assunto sobre o milênio. E hoje nós estamos falando, vamos voltar a falar sobre o governo de Cristo no milênio. Já falamos que no milênio Jesus vai estar na Terra por 1000 anos, vai governar por 1000 anos com o Senhor Jesus, a Igreja e os seus anjos. Primeiro, Jesus vem buscar a Igreja, depois Jesus volta com a Igreja e os seus anjos para governar a Terra no milênio. Então, eu gostaria de começar no livro de Isaías, a partir do capítulo 2, que a gente pudesse ler. Isaías 2, a partir do versículo 2. Então diz assim: Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos, será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: Venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e neles andaremos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar e entre si e já não treinarão para a guerra. Então, nós entendemos aqui que vai o Senhor vai reinar através de Jerusalém. Jerusalém será a capital do mundo. Talvez hoje, com certeza, todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, quando olha para Israel, para Jerusalém, jamais poderia ou poderá imaginar que Jerusalém será a capital do mundo. Mas assim vai ser. Como nós já falamos, o Senhor virá através do Monte das Oliveiras. Os Montes das Oliveiras, ele fica bem de frente para Jerusalém. E quando ele pisar naquele monte, ele vai abrir uma parte para leste, outra para oeste, vai se tornar um grande vale. E por ali o Senhor entrará e reinará em Jerusalém. Nós falamos ou começamos a falar um pouco sobre isso. Então, Jerusalém será a cidade, ou melhor, a capital do mundo. Eu acho que nós falamos
que existe em Jerusalém o Monte Sião, que quer dizer ensolarado, o que é luz, sol da justiça. Vai reinar no Monte Sião. O Senhor é o sol da justiça que vai reinar. Esta esse lugar, o Monte Sião, estava a fortaleza de Davi, a casa de Davi. Jesus é filho de Davi. Jesus vai governar a partir do Monte Sião. E no Monte Moriá, como nós já falamos, está lá as mesquitas, as duas mesquitas. Então, de Sião sairá a lei e toda a legislação para a terra virá do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, da cidade de Jerusalém, do governo instalado em Sião e Jerusalém, sairá a palavra do Senhor. Jesus estabelecerá uma legislação única na face da terra. E tudo que nós temos hoje, tudo que nós conhecemos hoje, Código Civil, Código Penal, não vai mais haver. Jesus será lei, governará a terra no milênio e na eternidade. Então Graça vai e mudar paz. tudo. Shalom, shalom. Desculpa atrás aí, Então, mas estou por aqui. amém, Dom. Então Jesus vai mudar tudo. Tudo vai mudar. Todas as coisas que nós vemos hoje, todas essas leis, não mais acontecerá. Será um governo de teocracia. Só um manda. Jesus será a lei, Jesus dará a palavra e tudo será de acordo com as leis e das legislação do Senhor. Por isso que o Senhor governará com uma vara de ferro. A igreja, junto com o Senhor, governará com uma vara de ferro, porque todas as coisas serão restauradas. No livro de Amós, Amós está depois de Daniel. Joel e Amós. Depois de Joel, temos Amós. No livro de Amós, o capítulo 9, no capítulo 9, a partir do versículo 11, o Senhor diz assim: Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados e das ruínas a reconstruirei e restaurarei a sua antiga glória. Ou seja, o Senhor vai restaurar todo Israel. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Então, naquele dia, o Senhor vai restaurar todo o reino. O Senhor vai restaurar tudo aquilo que foi destruído. O reino do Senhor será restaurado. Jerusalém, a terra será restaurada. E a sua glória irá, Israel possuirá o que restar de Edom e todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e ele fará essas coisas. Deus vai restaurar o governo do povo de Israel. Deuteronômio 28, o Senhor diz que ele colocou o povo de Israel por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não por baixo. E é isso que ele vai fazer através do milênio. Hoje, nós vemos Israel sendo perseguida ao longo do tempo, desde quando rejeitaram o Messias e desde o ano entre 27 e 33 depois de Cristo,
tem sido perseguida, mas Israel será cabeça de todas as nações, os judeus serão cabeça de todas as nações, e Jerusalém será a cidade mais importante. Quando nós conhecemos tudo que nós conhecemos sobre Israel hoje, tudo que nós ouvimos falar de Israel hoje, eu não sei o que vocês, todos vocês que nasceram, né, num berço evangélico ou cristão, já podem ter ouvido falar de Israel. Mas as pessoas que não conhecem, as pessoas que ouvem falar de Israel, tudo que se fala de Israel, a gente não vê Israel em paz. A gente não sabe de um dia, ou de um ano, ou de uma temporada que Israel esteve em paz. E até hoje, isso acontece. Desde quando? Desde que Israel renegou, desde quando Israel não aceitou a vinda do Messias, a partir de então eles passaram a ter guerra, ser um povo extremamente perseguido. Hoje, eu me lembrei até conversando um pouco hoje, um pouco antes do almoço com o John, a gente estava falando de que quando Pôncio Pilatos apresentou Jesus, né, e dizendo que aquele homem não tinha pecado, e eles pediram para que ele fosse crucificado, e pediram para crucificar, e disseram que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças e na cabeça dos nossos filhos. Então, a partir daquele momento, eles entraram em maldição. E essa maldição, eles são perturbados, perseguidos até hoje. Né? Quantas pessoas, quantas vezes nós já ouvimos e estamos ouvindo todas as coisas que acontecem com Israel. Então, quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier para cumprir o milênio, ele vai restaurar todo Israel. Tudo vai mudar. Vamos lá para Isaías 60. Todas essas coisas são palavras, estão todas as maiores profecias falando sobre o milênio, falando da restauração, está no livro de Isaías. Se nós ficássemos estudando todas as profecias, ou se nós tivéssemos que estudar só o livro de Isaías, de todas as profecias messiânicas, de todas as palavras do Senhor, nós ficaríamos aqui muito e muito tempo estudando, explorando todas as profecias que estão no livro de Isaías. Eu não sei se vocês já leram, e se vocês começarem a ler, vocês vão ver quantas profecias estão no livro de Isaías falando do Messias e falando da volta, da restauração e do milênio. Então, no livro de Isaías 60, a partir do versículo 11, diz assim: Seus portões ficarão abertos dia e noite para receber as riquezas de muitas nações. Os reis do mundo serão conduzidos como prisioneiros num desfile de vitória, pois as nações que não a servirem serão destruídas. Serão destruídas. A glória do Líbano será sua. Os bosques de ciprestes abertos e pinheiros. Ele adornará meu santuário, meu templo será glorioso. Os descendentes de seus opressores virão e se curvarão diante de você. Aqueles que desprezavam beijarão seus pés. Eles a chamarão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Então, essas coisas todas aqui vão acontecer quando do estabelecimento do milênio. Aqui no versículo 22, diz assim: a menor família se tornará 1.000, a menor família se tornará 1.000 pessoas, e o grupo mais minúsculo, uma nação poderosa. No tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer. Então, esta aqui é uma profecia, falando do milênio. Isaías falando, olha só,
aquilo que está no versículo 15. Antes você era desprezada e odiada, e ninguém sequer passava por você. Mas agora eu a tornarei majestosa para sempre, uma alegria para todas as gerações. Reis, poderosos e grandes nações atenderão a todas as suas necessidades, como se você fosse uma criança, amamentada por uma rainha. Você saberá, enfim, que eu, o Senhor, sou seu redentor e sou seu salvador e seu redentor, ó poderoso de Israel. Então, é a promessa e é o cumprimento da palavra do Senhor que acontecerá no milênio. O versículo 18 diz: a violência desaparecerá de sua terra, a desolação e a destruição da guerra chegará ao fim. A salvação a rodeará como os muros de uma cidade, e o louvor estará nos lábios de todos que ali entrarem. É o estabelecimento do milênio. O Senhor vai restaurar tudo. O governo do Senhor vai ser algo maravilhoso, tremendo. Nós veremos, nós viremos com o Senhor como a igreja. Estaremos reinando com Cristo aqui. Então, nós que seremos arrebatados, viremos com o Senhor e reinaremos com Cristo aqui. Nós iremos com o Senhor, mas muitas pessoas, nós vamos vir com o Senhor e os seus anjos para reinar aqui. Vamos reinar aqui na terra, vamos estar no milênio, restaurando tudo aqui com o Senhor. E agora eu queria que vocês prestassem muita atenção, anotassem, porque muitas pessoas entrarão vivas no milênio. Nós já falamos sobre isso, falamos um pouco. Por quê? 2/3 da terra vão morrer. 1/3 vão sobreviver, colocando aí por baixo 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas. 4 bilhões ou mais vão morrer. Esses que entrarão vivos no milênio. Esses 2 ou 3 bilhões entrarão vivos no milênio. Portanto, no milênio haverá nações e povos, pessoas vivas, pessoas boas, porque todo aquele povo do anticristo que se deixou marcar, todo aquele povo que se deixou marcar, todo aquele povo que adorou a besta, que se prostrou diante da estátua da besta, eles irão morrer. Todos irão morrer na grande tribulação. Nenhum deles vai sobreviver durante a grande tribulação. E no milênio, esses 2 ou 3 bilhões que entrarão vivos depois da grande tribulação, eles entrarão vivos no milênio. Ou seja, quando Jesus, a igreja e os anjos estiverem na terra, haverá pessoas que estarão vivas aqui na terra. São aqueles 2 bilhões ou 3 que passaram pela grande tribulação e que não foram marcados e que não se dobraram diante da besta e que se esconderam de uma forma ou de outra, eles se livraram na grande tribulação. Então, são esse número de pessoas. Eles vão estar vivos quando o Messias, quando o Senhor estiver reinando aqui na terra. O que vai acontecer? Essas pessoas, elas estarão com a sua natureza caída. Entenderam? Elas estarão com a sua natureza caída. O que vai mudar, e muito, é que a besta
e o anticristo já foram lançados no lago de enxofre de fogo, quando o Senhor vier reinar aqui na terra. Daí, o Senhor vai mandar um anjo bem forte, prender Satanás e todos os seus demônios vão lançar eles oh meu Deus, me fugiu a palavra. Vão lançar eles, vão prendê-los. Satanás e seus demônios vão ser presos. E eles estarão presos e guardados por 1000 anos. Então, não vai estar nem a besta, nem o anticristo, que já foram os primeiros que inauguraram o lago de fogo e de enxofre. Satanás e seus demônios vão ser presos por 1000 anos e trancafiados e guardados, quando o Senhor estiver reinando aqui na terra, e essas pessoas que vão entrar com a sua natureza caída, só que não estarão, que estarão reinando com Cristo aqui, nesta situação. Só que elas não serão induzidas, elas não serão manipuladas por Satanás e seus demônios, porque eles vão estar presos. Essas pessoas têm a natureza caída, mas não estarão sob o efeito da manipulação e do engano de Satanás. Estarão reinando com Cristo aqui. Nessa situação e outra, nós já fomos levados e transformados e com um corpo glorificado. Nós, que eu falo, nós que subimos com a igreja do Senhor, fomos arrebatados para o Senhor. Estaremos reinando com Cristo aqui, juntamente com essas pessoas vivas que entraram no reino. Vamos reinar sobre esse povo que sobreviveu à grande tribulação, e irão restar sobre a terra, mas não mais terão a inclinação ao pecado. Não mais terão a inclinação ao pecado. Terão a sua natureza caída, mas não terão mais a sua inclinação ao pecado. Essa é a diferença, que não haverá o tentador. O tentador, mesmo com essas pessoas, com a natureza caída, não terá o tentador para mover, ou para trabalhar, ou para induzi-los a fazerem coisas que ele induzia quando estava reinando sobre a terra. Eles vão ser... os demônios não vão mais poder alcançar essas pessoas para influenciá-las ou para seduzi-las a fazer o mal. Elas não vão ter mais a influência do tentador. E como nos dias de hoje, os demônios que atuam, mas no milênio, eles não vão ter esta possibilidade. Por quê? Porque Jesus, como nós já falamos anteriormente, vai vir governar. O governo vai ser de Cristo. O governo vai ser do Senhor. E o governo do Senhor vai ser com vara de ferro. Não tem democracia. Não tem código penal. É a lei do Senhor. Essas pessoas que estarão vivas, com a sua natureza caída, elas vão ter a possibilidade, a oportunidade de não ouvir falar. Elas vão viver com o Senhor. E elas vão ter a oportunidade de aceitar. Escute bem. Elas vão ter a oportunidade de aceitar o senhorio do Senhor sobre a vida delas. Ao aceitar o senhorio do Senhor sobre a vida delas,
elas passam a ter a mão, o governo do Senhor sobre elas. Nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Mas eu queria já destacar, porque mais na frente a gente vai falar sobre outras coisas e vocês vão entender o porquê e como essas pessoas vão entrar no reino vivos. Vão reinar na terra, vão viver na terra, não nesta terra, numa terra completamente transformadas pelo Senhor. Elas não vão estar como nós, que teremos o nosso corpo transformado. Teremos um corpo igual a de Jesus. Iremos com Jesus e os anjos governar sobre essas pessoas, sobre a legislação, sobre as leis do Senhor. No milênio, como já falamos, todos esses demônios serão aprisionados e serão lançados num abismo. E de lá não poderão sair. Então, consequentemente, não haverá tentação no milênio. Não haverá tentação no governo de Cristo aqui na terra. Por isso, será uma terra completamente diferente. As pessoas continuarão inclinadas para o mal. Será uma inclinadas para o mal seria que seria o quê? Inclinadas para o mal seria o individualismo, seria um egoísmo. Elas continuarão com essa natureza. Por isso, no milênio, será um governo duro. O governo do Senhor no milênio será um governo muito duro, porque essas pessoas que vão entrar vivas terão a individualidade, terão um egoísmo. E, para isso, quem vai governar sobre tudo é o Senhor com vara de ferro. Vai ser um governo difícil, vai ser duro, vai ser um governo muito difícil, muito duro. Jesus vai reger as nações e aqueles que entrarem vivos no milênio com vara de ferro. Talvez a gente tenha uma ideia do que será, o que é ter um governo com vara de ferro. Imaginem Jesus na terra, com a igreja e com seus anjos, e essas pessoas que são povos e nações, entendeu? Então, são povos, são 2 bilhões ou 3 bilhões de pessoas. São povos e nações que entraram no milênio. Só que elas entraram inclinadas para o individualismo e o orgulho. O que não vai ter é o tentador, é demônios, Satanás e seus demônios tentando essas pessoas. Elas vão ficar na terra transformada, mas vai ser um regime muito duro, difícil. Quando eu falo nós, é nós que vamos descer com o Senhor, vamos governar também com vara de ferro, para reger as nações com vara de ferro. Por isso que a gente precisa entender, puxa, mas como que essas pessoas vão entrar no milênio? Elas vão entrar, porque elas passaram pela tribulação, não se deixaram marcar, não dobraram-se diante da besta, elas vão entrar. Mas a natureza delas não vai ser igual à nossa, porque eles não subiram com o Senhor, eles não foram transformados, mas estarão na terra transformadas com o reino de Jesus. Desculpa de eu estar insistindo em falar sobre isso, porque é muito
é muito importante a gente entender isso. Veja lá, Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículos 26 e 27. Versículo 26, Apocalipse 2, versículo 26. Ao vitorioso eu darei autoridade sobre as nações, quem é o vitorioso que me obedecer até o fim? O Senhor está falando com a igreja, ele está dizendo para aqueles que obedeceram até o fim e subiram e foram arrebatados com o Senhor, que me obedeceram até o fim. Eu darei ao vitorioso. O vitorioso é o que faz parte da igreja. Eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Que nações? Que autoridade sobre que nações? Estas nações, este povo que entrará no milênio depois da tribulação, da grande tribulação. É uma promessa que está no livro de Apocalipse, é uma promessa para as 7 igrejas, uma promessa dividida em 7 partes. Uma parte dessas 7 promessas para cada igreja. E esta aqui é uma promessa que o Senhor fez para a igreja. Então, puxa vida, mas então aquele pessoal que não subiu ou que não foi arrebatado, então eles ainda vão viver, vão precisar passar pelo crivo do anticristo. Não vão poder se deixar marcar. Não vão ter que se dobrar diante da estátua. Não vão poder adorar. E vão ter que fugir, correr, se esconder, não sei aonde. Até que termine os últimos 3 anos e meio. Quando terminar os últimos 3 anos e meio, aí Jesus vem com a igreja e os anjos para tomar posse da terra e vai encontrar essas pessoas aqui. Quando Jesus pisar aqui, já foi para um lago de fogo e de enxofre, Satanás, a besta e o anticristo e Satanás preso. Por isso que essas pessoas estão com a natureza caída, mas não vão ser tentadas. Bom, veja, toda a oposição à implantação do reino de Cristo aqui na terra, presta atenção, toda a oposição à implantação do reino de Cristo aqui na terra será quebrada. Ou seja, as pessoas vão ter que se sujeitar à implantação de Cristo e do reino de Cristo aqui na terra, senão serão quebrados. Eu darei autoridade sobre as nações, e ele a governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Não vão gostar muito, vai ser difícil. Não vai haver, por exemplo, oxa, amor.
diplomacia, não vai haver eleições, não vai haver nenhum outro sistema de governo a não ser o sistema teocrático de Cristo. De acordo com a sua palavra, ele vem com vara de ferro. E o o direito que as pessoas vão ter é obedecer. Só vai ter esse direito de obedecer ao sistema, à implantação do reino. Não tem porquê, não tem desculpa, porque o Senhor não tem como você enganar, porque o Senhor sonda, ele conhece o coração e os pensamentos. Muitas coisas serão abolidas. Então, as pessoas que estarão aqui, elas vão ter o direito de só obedecer. E se elas se acharem que elas podem enganar, não vai ser possível, porque o Senhor conhece e sonda o coração e sonda também os pensamentos. Elas vão ser completamente quebradas. Muitas coisas vão ser abolidas no governo milenar. Tudo que glorifica o ser humano será abolido. Tudo que glorifica o ser humano vai ser abolido. Porque toda a honra e glória será dada ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo e a Deus. Então, eu creio que serão abolidas coisas que todas essas pessoas estarão acostumadas, porque elas entraram vivas e vivendo as coisas ainda da natureza caída, ou seja, serão abolidas todas as práticas. Por exemplo, ninguém vai poder glorificar nada a não ser Jesus. Então, futebol, Olimpíadas, Copa do Mundo, todas essas coisas que exaltam o homem, Zefini, acabou. Isto é, é, vai desonrar e será uma agressão. Você não terá ídolos, não tem ídolos. Não tem carnaval, por exemplo. Muitos não vão gostar. Não vão gostar disso. Como nós já falamos, são 2 bilhões ou 3, são povos e nações. E eles vão ter que se submeter. Os santos que forem governar vão ter que governar com vara de ferro. Agora imagina a igreja ou os santos governando. Vou falar do nosso país, né? Porque eu não posso falar de outros lugares. Imagine os santos que vão governar com vara de ferro. Imagina eles governando o Rio de Janeiro. Imagina governando São Paulo. Imagina governando a Bahia. Será com vara de ferro. Imagina essas pessoas todas se submeterem ao reino do Messias, se submeterem a um reino teocrático. Não tem mais nenhuma exaltação a homem, vai ser abolido todos os costumes, tudo. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isso tudo considerando que o Senhor vai reinar, ele vai reinar em Jerusalém, vai ser a capital do mundo. Sião é onde estava o palácio de Davi. É de lá, de Sião, que vai sair a lei, e de Jerusalém, que é a capital do mundo, vai vir a palavra do Senhor. E o povo terá que obedecer.
terá que obedecer. As pessoas que entrarem vivas no milênio não vão crer. Outra coisa que eu quero que vocês anotem. As pessoas que vão entrar vivas no milênio, elas não vão crer em Jesus. Hoje, nós, né, para sermos salvos, nós cremos. Nós estamos vendo e vimos o sacrifício dele, mas cremos que ele morreu a nossa morte, para que tivéssemos vida e nós, pela fé, recebemos isso. Pessoas no milênio não vão crer em Jesus, elas vão ver Jesus. Nós cremos que Jesus morreu a nossa morte e recebemos, por isso nós recebemos o que nós temos. Essas pessoas, elas não vão crer, mas vão ver Jesus. Irão receber o senhorio dele ou rejeitar o senhorio dele. Elas não vão precisar aceitar Jesus. Elas não vão precisar, quando aconteceu conosco. Por quê? Porque elas vão ver Jesus vivo, pisando na terra. Elas irão receber o senhorio dele. Olha só, elas irão receber o senhorio dele. E elas também podem rejeitar o senhorio dele. Ou seja, ainda assim, Jesus não vai fazer as pessoas forçadas a aceitar o senhorio dele. Elas vão ver Jesus e vão receber o senhorio dele, mas elas também poderão rejeitar o senhorio dele. E a salvação dessa pessoa, a salvação estará dessa pessoa em herdar ou não o reino. A pessoa que receber o senhorio de Jesus, ela vai herdar o reino. O fato delas entrarem vivas, isso não quer dizer que elas estão no reino. Elas só vão estar no reino se elas se aceitarem o senhorio do Senhor. Aí elas vão herdar o reino. Está condicionado à aceitação do senhorio ou à rejeição do senhorio de Cristo. Elas vão ficar condicionadas a isso. Ou você aceita, ou você rejeita. Vou repetir. Vai ser um governo duro. Muito duro. Jesus vem com cetro e vara de ferro. Mas eles conheceram Jesus, eles viram Jesus, Jesus estará presente em todos os lugares da terra. Então veja só, eles vão conhecer Jesus, eles vão ver Jesus, Jesus estará presente em todos os lugares da terra. A terra vai se encher da presença de Jesus. A terra vai se encher da presença de Jesus. Ou você aceita, ou você rejeita. Veja bem se vocês conseguem alcançar Jesus na terra. Dominando, vem para restaurar a terra. A presença de Deus vai pisar na terra. A terra vai se encher da glória de Jesus. As pessoas que estiverem vivas aqui, que entrarem no milênio, elas não vão precisar aceitar como nós, elas vão ver Jesus. O que elas vão ter que fazer é se submeter ao senhorio de Jesus.
para que elas possam entrar no reino. Ainda assim, elas vão ter aceitação ou não. Não vai haver pregação, não vai receber Jesus como Senhor, Salvador, nada disso. Vão ver Jesus. Ah, mas eu recebo o Senhor como meu Salvador. Ninguém vai pregar, esse é o... Não, não, não. Vão ver Jesus. Vão ver a glória do Senhor sobre a terra cheia da sua glória. E aí elas vão decidir o que elas querem para elas entrarem, ou melhor, herdar o reino. O milênio será Cristo governando através de Jerusalém. Então, vão ter muitos que vão herdar o reino na terra, porque a terra faz parte do reino de Cristo. A terra faz parte do reino. Então, muitos, no milênio, Cristo vai governar através de Jerusalém. Os judeus será como cabeça das nações, cumprindo-se a promessa ao seu povo. Os judeus, veja bem, serão cabeça de nações, cumprindo a promessa ao seu povo. Vamos ver se a gente consegue alcançar. Jesus veio para os judeus. Lá atrás, Jesus queria um povo. Então, ele criou um povo para que esse povo tinha ele como cabeça e rei e senhor. E esse povo, se submetendo a ele, seria um povo diferente. Seria um povo que chamaria a atenção de todas as nações. Porque essa nação teria um rei. E esse povo seria diferente de todos os outros povos. E esse povo, através do seu rei e através da obediência, eles atrairiam todo esse povo. Não foi isso que aconteceu, mas esta era a promessa de que eles seriam cabeças das nações. Isso não aconteceu por causa do pecado. Mas agora, no milênio, os judeus serão como cabeça das nações, cumprindo-se a promessa do Senhor. A característica do milênio é a longevidade. Por que isso? O Senhor vai restaurar toda a terra. Restaurando toda a terra, ele vai restaurar a longevidade. Lá no capítulo 5 de Gênesis, vamos ver. Lá no capítulo 5 de Gênesis, fala da longevidade dos homens. Por exemplo, fala da longevidade dos homens. Então, tinha pessoas, homens, que viveram até 969 anos. Então, essa longevidade vai voltar quando o Senhor estiver no milênio sobre a terra. Essa longevidade vai voltar. Quando a gente pensa em longevidade e a gente lê isso na Bíblia, a gente vê muitas coisas que a gente fala, nossa, como que essas pessoas tiveram filhos com 100 e poucos anos? Como que eles viveram 700, 800, 900 e poucos anos? Por causa da longevidade. Por que por causa da longevidade? Porque a Terra era diferente.
a terra era completamente diferente. Vamos lá em Isaías 65. Isaías é tremendo esse livro. Isaías 65, a partir do versículo 17. Então diz assim: Veja, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Milênio, crio novos céus e nova terra. Alegrem-se, se exultem para sempre em minha criação. Veja, criei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será fonte de alegria. Eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de pranto ou de clamor. Nunca mais, nunca mais morrerão bebês de poucos dias. Nunca mais morrerão adultos antes de terem vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos. Somente os amaldiçoados morrerão. Jovens. O Senhor não vai não vai criar um novo planeta, ele vai restaurar toda a Terra durante o milênio. As pessoas, já falamos, entrarão vivas no milênio. As pessoas vão viver no milênio. Olha só, longevidade, nunca mais morrerão bebês de poucos dias. Nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos. Somente os amaldiçoados morrerão jovens. Isso é uma profecia. Isso vai acontecer no milênio. Quando nós pensamos, vamos supor, uma criança de 10 anos, deixa eu pensar aqui, uma criança de 10 anos, se ela morre, nós dissemos que ela morreu uma criança. No milênio, Jesus vai multiplicar isso por 10. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos. Então, aos 100 anos, você não vai ser considerado velho. Você só vai começar a responder ou a ter responsabilidade sobre os seus atos a partir dos 100 anos. Naqueles dias habitarão, versículo 21, naqueles dias habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhes tomarão suas videiras, pois meu povo terá vida longa como as árvores. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Por exemplo, você já ouviu falar, e eu creio que você já viu reportagem, de árvores que nós vemos aí que têm 200 anos, 100 anos. Tem árvores, por exemplo, deixa eu ver uma árvore aí, baobá, por exemplo, são árvores que têm troncos enormes, que têm 300, 400 anos. Quanto tempo tem de vida uma oliveira, por exemplo? Então, o Senhor está dizendo que não habitarão em suas casas,
nem lhes tomarão suas videiras, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Então, se o meu povo terá vida longa como as árvores no milênio, é porque o Senhor vai dar longevidade no milênio. As pessoas terão longevidade no milênio. Aqueles que estiverem e receberem o Senhor ou estiverem debaixo do senhorio do Senhor. Meus escolhidos terão tempo para desfrutar. O que é longevidade? Longevidade, hoje nós temos pessoas, por exemplo, com 90, com 100 anos hoje, e que nós dissemos que ela, nossa, ela tem uma longa vida, com 100 anos, 90 anos. Aqui, o Senhor está dizendo que os meus escolhidos terão tempo para desfrutar tudo que conseguiram com grande esforço. Então, isso quer dizer que com 100 anos, nós ainda somos considerados, ou seremos considerados, uma criança. Teremos longevidade, como as árvores. Não trabalharão inutilmente, e seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. Olha só, o lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão se alimentará de palha como o boi, mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte, em Jerusalém, ninguém será ferido nem destruído. Eu, o Senhor, falei. O que é isso? Isso é uma profecia, uma palavra profética sobre o milênio. Tudo isso é no milênio. Toda essa palavra vai se cumprir no milênio. Então, todas essas coisas o Senhor tem preparado para nós, aqueles como nós, que obedecemos, se arrependemos e se deixamos ser tratados pelo Senhor Espírito Santo. Como eu estava dizendo, aqui no versículo 17, vejam, criou novos céus e nova terra, não é um planeta novo, é a restauração da terra durante o milênio. Por exemplo, também um assunto que eu quero falar com vocês. As pessoas entrarão vivas no milênio, como nós falamos. Essas pessoas que vão entrar vivas no milênio, elas vão gerar filhos, irão morrer. Pessoas vão nascer no milênio, irão morrer no milênio. Por isso que o livro da vida é apresentado, do capítulo 20, ele é apresentado só lá no fim. Por quê? No julgamento do grande trono branco, muitos desses que irão entrar vivos no milênio irão herdar o reino de Deus, nascendo no milênio. E morrerão no milênio. E, aceitando o senhorio de Jesus, eles irão herdar o reino. Entendam? Que essas pessoas que entraram vivas no milênio, eles ainda vão ter filhos, vão morrer, vão nascer filhos, e eles não têm o corpo, eles não foram glorificados. Muitos serão quando entrarem debaixo do senhorio do Senhor.
Vou repetir. No reino de Deus, muitos irão herdar o reino de Deus, nascendo no milênio e morrendo no milênio, e aceitando o senhorio de Jesus. Eles irão herdar o reino. Por que aceitando o senhorio de Jesus? Porque eles não vão precisar, como nós, confessar ou dizer eu aceito, eles vão ver Jesus. Muitos que entraram vivos no milênio vão aceitar o senhorio de Jesus e terão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Está no juízo. Isso é aquele livro que vai para o grande trono branco. A longevidade é a primeira característica do milênio, que as pessoas irão viver longo período de anos, como se Deus aumentasse 10 vezes a nossa longevidade. Outra coisa, vocês já perceberam que eu falei aqui que tem pessoas que vão morrer no milênio. Puxa vida, mas então o que que acontece? A morte continuará a existir no milênio. Quando a gente lê o 1 Coríntios 15, quando nós vamos voltar lá, a morte é o último inimigo a ser vencido. Ela vai reinar até o fim. Vai ser o último a ser lançado no lago de fogo. E quem que vai ser lançado no lago de fogo junto com a morte? Já foram o anticristo e o falso profeta. Satanás e seus demônios estão presos. No final do milênio, vai se permitir que eles sejam soltos por pouco tempo. Por quê que eles vão ser soltos? Por que que Satanás e seus demônios vão ser soltos por pouco tempo? Porque ele vai sair e vai seduzir o restante das nações para vir contra Jesus. Aonde? Na batalha do Armagedon. E na batalha do Armagedon, ele vai ser vencido e vai ser lançado juntamente com todos aqueles que vierem junto com ele no lago de fogo e de enxofre. Satanás, os seus demônios e a morte. A partir daí começa a eternidade. Pensa aí, estou dando tempo para vocês pensarem. Deu para entender? Por exemplo, falando de longevidade, eu dei esse espaço porque eu falei da morte no milênio, mas eu não tinha falado que a morte é o último inimigo a ser vencido no milênio. A morte continua no milênio, ela vai ser o último a ser vencida. Por exemplo, acho que eu já falei, né? Uma criança que morre aos 10 anos, dizemos que morreu criança. Morrendo com 100 anos, estará, então, no início da vida, no milênio. É como se Deus aumenta 10 vezes mais a nossa longevidade no milênio. Hoje, uma criança que morre com 10 anos, a gente fala como uma criança é 10 vezes mais. Então, essa criança, ela vai ter 100. E 100 anos no milênio, é como se fosse uma criança.
Hoje, alguém com 100 anos, a gente considera que teve uma longa longevidade, uma longa vida. No milênio, nós vamos chegar perto dos 1000 anos, ou beirando a isso. O que eu ia falar do Gênesis 5. Matusalém foi o primeiro filho de Enoque. Ele viveu 969 anos. É o que eu falei que está no livro de capítulo 5 de Gênesis. O homem que mais viveu. Por quê? Porque a terra era diferente. Era muito diferente. Não havia todas essas coisas que nós temos agora. Não havia micróbios, bactérias, enfermidades, poluição. Uma das primeiras coisas que Deus vai fazer é purificar o ar. Jesus vai reinar aqui na terra. Então, ele não vai reinar debaixo de uma atmosfera de um ar poluído pelo príncipe desse mundo que destruiu tudo o que Deus criou. Então, Jesus vai purificar o ar. Nós, a igreja, vai morar, uma parte da igreja vai morar aqui, na terra. 1000 anos, o Senhor vai transformar completamente a terra. Por que eu digo vai morar aqui uma parte da igreja? Essas pessoas que entraram vivas no milênio vão entrar debaixo do senhorio do Senhor. E elas vão herdar a terra, vai morar aqui, mas numa terra maravilhosa, completamente restaurada, com o ar restaurado, tudo restaurado. Então, elas vão herdar a terra. O seu clima vai ser mudado, vai ser restaurado. O Senhor vai arrancar todas as enfermidades. As pessoas vão ter longevidade. Não vão morrer aos 100 anos e não vão morrer criança aos 100 anos. Então, vai ser uma terra completamente restaurada. O ar vai ser diferente. Não vai ter essas enfermidades que nós temos aí, não vai ter essas coisas que nós temos, essas bactérias, essas micóbias, esse monte de coisa aí. Aos 100 anos, o pecador, somente aos 100 anos, ele será responsabilizado pelos seus atos, no milênio. Então, aqui na Terra vai ser uma maravilha. Também está no livro de Gênesis 5, pois vocês podem ver, Matusalém, quando gerou Lameque, que era o seu filho, seu primeiro filho, sabe quantos anos ele tinha? 187 anos. Como se ele tivesse 18 ou 19. Considerando que Deus vai aumentar 10 vezes mais, então era mais ou menos isso. A longevidade durante o milênio. Nós vamos ter muita longevidade durante o milênio. Quer dizer, eu digo força de expressão, as pessoas que herdarem ou que entrarem vivos no milênio. Então as pessoas irão desfrutar longamente. Por isso que o Senhor diz, os dias do meu povo serão como os dias de árvore, como nós já falamos. Existem árvores aí que são centenários, para não dizer milenários. O que eu ia falar da árvore é aqueles jequitibás. Jequitibás são árvores muito, 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 muito antigas. Os baobás, como eu falei, árvores que às vezes, elas passam em reportagem. Tem muitas pessoas que estudam esses tipos de árvores que têm 300, 400, 500 anos. Os dias do meu povo, já falei, serão como os dias, isso no milênio. O Senhor vai extirpar todos os vírus, bactérias, essas coisas todas que é a consequência do pecado.
todas essas bactérias, todas essas enfermidades, todas essas coisas que nós temos hoje, tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso veio com o pecado. A restauração da terra. Vocês lembram quando nós falamos lá em Apocalipse 16, que fala da última taça que o Senhor vai derramar, que o anjo derrama sobre a terra. A terra vai mudar. Lembra que nós falamos que a terra está com 2/3, ela está com 2/3 de inclinação. Por quê? Porque nos polos, toda aquela água do dilúvio, ela congelou nos polos, então inclinou a terra. Ela ficou 2/3 inclinada. No milênio, esse eixo vai mudar. O polo vai mudar. Irão voltar ao que era o original. Ou seja, a Terra que está inclinada 2/3, 23 graus e meio, ela vai voltar na posição original. A Terra irá voltar à sua posição. Por quê? Quando diz lá no Apocalipse 16, de que as ilhas deixarão de existir, porque no milênio não haverá um mar. Quando nós pensamos e lemos sobre a criação do Éden, talvez você vá se lembrar, o Senhor criou tudo. No Éden, quando o Senhor criou, não tinha mar, tinha rios, acho que 2 ou 3 rios, se eu não me engano. Não tinha nada de mar, não tinha ilha, não tinha nada. Não tinha grandes oceanos. Esses grandes oceanos, essas grandes ilhas, tudo isso veio com o dilúvio. O dilúvio proporcionou ou trouxe uma quantidade de água muito grande e que em alguns lugares distintos, esta água, por causa da temperatura, ela congelou. Mas o mar não vai mais existir. E eu creio, acho que eu já falei sobre isso também, que Deus fará com que o mar e as águas dos grandes oceanos, é isso aí, João, Rio Tigre e Eufrates, que o mar, as águas dos grandes oceanos, ela vai migrar por interior da Terra. E ela vai resfriar a Terra. E dará uma nova topografia, dará um novo contorno na Terra. Isaías, vamos lá para o livro de Isaías 41. Isaías 41. 41, 18. Olha só. 41, 18 diz assim, até o 20. Abrirei os rios para eles nos planaltos, e lhes darei fontes de água nos vales. Encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais. Plantarei árvores no deserto, cedro, na Bíblia de vocês deve ter uma outra versão. Plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, ciprestes e pinheiro. Assim, todos que viverem este milagre entenderão que o que ele significa. O Senhor fez isso. O Santo de Israel criou. Então, Deus vai restaurar a terra, fazendo-a voltar como era no tempo ou no jardim do Éden. A terra será um lugar espetacular, maravilhoso, para dizer, não tem outra palavra, né? Será uma terra, um lugar maravilhoso para se viver. Então, no milênio e na eternidade, principalmente na eternidade, muitos irão herdar o reino da terra. Entendeu? No milênio e na eternidade, muitos irão herdar o reino da terra.
muitos irão herdar o reino de Deus a nível de terra, que vai ser maravilhoso. A terra vai ser maravilhosa. Falamos já anteriormente, os judeus serão um deles. E eles irão governar as nações e começarão no milênio e irão para a eternidade, os judeus. É uma promessa do Senhor. Davi será príncipe eternamente sobre o povo de Israel. Davi será rei e príncipe eternamente sobre o povo de Israel. Sabe o que quer dizer isso? Que Davi vai ser rei sobre toda a terra. Davi vai ser príncipe sobre toda a terra. Quando a gente, e a gente não vai voltar agora, mas depois vocês podem ver. Quando o Senhor fala com Davi, não quando Samuel, não quando ele reinou em Hebrom. Quando Davi vai reinar em Israel, o Senhor fala com ele. E o Senhor faz uma promessa para ele. Uma promessa que o Senhor também fala para Salomão. O Senhor faz essa promessa para Salomão, baseada na palavra da promessa que o Senhor fez para Davi. Davi sempre foi e sempre será o homem e o rei segundo o coração do Senhor. Por isso, Davi será rei e príncipe eternamente sobre a terra. No livro de Ezequiel 37, recomendo para que vocês possam ler e leiam, por favor, anotem para a gente depois conversar. Eu não vou ler agora, porque senão fica muito tempo. Fala a respeito do reino. Fala a respeito de Davi reinar e governar a terra. Jesus nunca mentiu. Quando a gente pega Gênesis até Apocalipse, todas as palavras que nós lemos e vamos ler, todas as palavras fecham. Salmo, tem muita profecia também no Salmo. Salmo 37. Salmo 37, vou ler a partir do versículo 10. Em breve, o perverso, Salmo 37, a partir do versículo 10. Em breve, o perverso desaparecerá. Ainda que eu procure, não o encontrará. Olha só. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Mateus 5:5 diz que os mansos herdarão a terra. No versículo 29, diz assim: os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. Essa terra que o Senhor vai transformar, esta terra que o Senhor vai fazer com que ela seja como estava, como foi no início, como Deus fez no início. Satanás tentou frustrar, mas Deus vai reformar, Deus vai fazer coisas tremendas sobre a terra. Salmos também, 101. Salmos 101, versículos 6 e 8. Versículo 6 do Salmo 101. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os que andam no caminho certo. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Vou ler o 7, eu li direito o 8, vou ler o 7 também. Não permitirei que enganadores habitem minha casa,
nem que mentirosos permeçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. O que vai acontecer? Toda manhã, de manhã a manhã, o Senhor vai limpar essas pessoas. Vai tirar do seu, vai tirar. Elas não vão habitar em minha casa, nem mentirosos que permaneçam na minha presença. O Senhor vai tirar todos. Vai ser uma coisa tremenda. É o Senhor que vai fazer isso no milênio. Tudo isso é no milênio. Por isso que os homens ou as pessoas que entrarem vivas no milênio vão ser conduzidas com vara de ferro. Que o Senhor vai fazer todas essas coisas que ele tá nos prometendo nessas palavras. Amós, o livro de Amós, depois de Joel. Amós, capítulo 9. Versículos 13 e 14. Diz assim: Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei o meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão do seu vinho. É, quando tem o tempo que quando você estiver colhendo, nesse tempo aqui do milênio, quando um estiver colhendo, vem outro e já vai plantar a mesma coisa que o outro está colhendo. Por exemplo, tem um que está colhendo trigo, daí vem outro e vai plantar a mesma coisa. Hoje não dá para fazer isso, porque se você colhe o trigo e depois você vai plantar de novo o trigo em cima da terra que você acabou de colher, você perde tudo. Porque hoje você planta o trigo, você colhe o trigo, depois você planta a soja ou milho, você e depois você planta o trigo. Por quê? Porque você não pode. Eu estou colhendo trigo, aí vem o John e vai plantar trigo em cima daquilo que eu colhi, vai perder. Porque a terra precisa ser. O Senhor vai mexer na fertilidade da terra, também no milênio. No milênio, quando você for plantar, vai vir outro. Aquele que planta vai alcançar aquele que colhe, e aquele que colhe vai alcançar aquele que planta. Ou seja, a terra vai ter muita fertilidade. A terra vai mudar. A chuva virá no momento certo. Haverá abundância no reino de Cristo. Você não vai plantar e o que planta vai ter que esperar aquele que vai colher, depois aquele que colhe vai ter que esperar vir um outro a colheita. Não. Aquele que planta vai alcançar aquele que colhe. Eu plantei, vem o outro, vai colher, e quando ele estiver colhendo, eu volto para plantar, e quando eu estiver plantando, vem o outro para colher, porque o Senhor vai mexer na fertilidade da terra. A chuva haverá no momento certo e haverá abundância no reino de Deus. Isaías 65.
Eu estou correndo aqui para não perder muito, para a gente não ficar muito prendendo muito vocês. Deus vai restaurar uma aliança com os animais. Por quê? Porque assim era no Éden. Então, vamos ler. Acho que nós vemos agora há pouco. Isaías 65, versículo 25. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão se alimentará de palha como o boi, mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido, nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Milênio. Tudo no milênio. O comportamento dos animais no milênio vão ser outro. Tudo vai ser diferente. Então, vocês vão imaginando o que será o milênio do Senhor aqui na Terra. Isaías 11. Eu gostaria tanto que vocês anotassem essas palavras para que vocês pudessem ler. Isaías 11, versículo 6, a partir do 6, diz: Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará. Imagina isso hoje. Você acha que seria possível acontecer isso hoje? Imagina um lobo perto de um cordeiro, ele destroça ele com uma mordida, uma dentada. Imagina o leopardo se deitando junto com o cabrito. Imagina uma criança cuidando de tudo isso. Tudo isso vai acontecer no milênio. A vaca pastará perto do urso e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Na tua versão está diferente. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não será mal, não se fará mal, nem haverá destruição. Pois, como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Tudo isso também no milênio. O que a gente lembra? O que a gente se lembra? Nós estamos retornando ao propósito, estamos retornando ao projeto de Deus, lá no Éden. Isso tudo vai acontecer no milênio. Então, o Senhor fará uma aliança com os animais em favor do homem. O Senhor vai fazer coisas. O Senhor fará coisas maravilhosas. No livro, se vocês não conseguirem ler, anotem o que eu estou dando como endereço. No livro de Oséias, a partir do capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 18. Nesse dia, farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu, e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra, as espadas e os arcos, para que você viva em paz e segurança. Eu me casarei com você para sempre. Lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e aos céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras. E eles, por sua vez, responderão
Deus semeia, então semearei uma safra de israelitas e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquele que chamei, não amada, e aqueles que chamei, não meu povo. Direi agora: vocês são meu povo, e eles responderão: tu és o nosso Deus. Tudo isso no milênio. Nós estamos falando sobre tudo isso porque tudo isso está muito próximo. Nós estamos falando sobre tudo isso porque muitos de nós não conhecemos nenhuma dessas profecias, não conhecemos nenhuma palavra profética do Senhor para nós, para o milênio. O Senhor deixou essas palavras proféticas para nós, como igreja, para o milênio. Mas eu tenho quase que certeza que muitos de nós não conhecemos essas palavras proféticas, nem as profecias que o Senhor tem para seu povo e para a sua igreja no milênio. Então, isso tudo, o Senhor Espírito Santo está nos revelando hoje. Deus irá fazer uma aliança com os animais. E ele vai tirar toda a ferocidade dos animais para que os animais vivam como no início, no jardim do Éden. Em Gênesis, depois vocês podem ler, o Senhor tem uma dieta para os homens e tem uma dieta para os animais. Está em Gênesis 1:29 e Gênesis 1:30. O Senhor diz que ele deu aos homens as frutas e as sementes, e para os animais ele deu as folhas. É uma dieta que o Senhor deu para os homens. Deus, tudo isso foi criado, mas o pecado destruiu tudo. Deus mandou que os animais comessem ervas e não os outros animais. Então vai voltar tudo como era no milênio. É um processo que o Senhor vai reverter a volta dos antigos propósitos e planos de Deus. Como já falei, Satanás tentou frustrar, mas o Senhor mudou tudo. O milênio é um período de restauração. Por isso, Deus fará uma aliança com os animais, voltar a comer as ervas do campo. No milênio, então, eu estou falando nós, mas nós estaremos num outro plano. No milênio, nós, estou dizendo nós, aquele povo que vai entrar no reino depois da tribulação vivo. Não vai ter mais bife. Sabe o que é bife? Bife contra filé, picanha, isso aí não vai ter mais. Carne. Não vai mais poder matar animais. Por quê? Então, porque o Senhor vai fazer uma aliança com os animais, para os Ó, animais não nos atacarem. eu vou Mas ter o que te. Senhor também precisa, os homens, essa aliança precisa ser recíproca. Se os animais não vão atacar, os homens também não vão precisar matar os animais para comer. Eu Então, eu vou estou ter que te dizendo isso. falar, pastor, que o que me Ah, consola é pensar que vai ter alguma coisa melhor que bicho lá, né? Porque ficar sem o bifinho lá, com certeza vai ter alguma coisa melhor que o bicho. Não tenha dúvida que vai. tem, vai, Não sei qual vai ser vai. o nome que vão dar, mas vão dar, né? Deus surpreende. Então, isso, nós, os santos, teremos uma comida. Que comida que nós teremos? Além da A palavra de comida, Deus, a comida celestial. Onde que está a comida celestial? Apocalipse 2:17. Qual vai ser a nossa comida? A comida celestial. 2:17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei do maná escondido. Ao vitorioso, darei do maná escondido. Veja bem, nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, glorificado. Jesus, quando ressuscitou, se apresentou aos discípulos. Ele comeu, não comeu? Quando ressuscitou, ele comeu. Nós poderemos comer também, como Jesus comeu
com o corpo glorificado que nós teremos. Não precisamos. O que vai acontecer é que nós não vamos precisar comer para viver. Por quê? Porque temos a vida eterna. Poderemos comer, mas não vamos precisar comer para viver, porque nós já temos a vida eterna. Mas poderemos comer. O quê? A comida celestial. Qual é a comida celestial? O maná escondido. Eu não sei se você gosta de maná, mas essa comida deve ser muito boa. É o maná escondido. Durante 40 anos, aquele povo comeu do maná que o Senhor deu para eles. Para nós, o Senhor vai dar o maná escondido. Por quê? Porque nós não vamos estar como aqueles que entraram no reino vivos. Nós vamos estar com o nosso corpo glorificado. Não vamos morar na terra. Nós vamos morar na Nova Jerusalém. Nós vamos governar a terra com Jesus, com cetro de ferro, mas não vamos morar na terra. Então, esta aliança com as feras vai ser para voltar ao tempo do Éden. Por exemplo, Adão não comia carne. Adão não comia só depois do dilúvio. Só depois do dilúvio mudou que o homem começou a comer carne. Antes não comia. O homem só passou a comer carne depois do dilúvio, com a permissão do Senhor. Por isso que as pessoas tinham aquela longa vida antes do dilúvio. Por quê? Porque era tudo mais saudável. O clima era outro, a dieta era outra, as circunstâncias era outra, não havia esse monte de enfermidades como nós temos hoje. Se vocês já perceberam que quanto mais a ciência, eu acho que vocês já perceberam, quanto mais a ciência avança, mais enfermidades aparecem. E cada dia uma coisa nova, cada dia tem um negócio novo, uma enfermidade nova. E as enfermidades antigas, elas ficam resistentes ao tratamento que hoje nós temos colocado. Já perceberam? Já veio o vírus da AIDS, depois veio mais um vírus, agora está voltando o outro vírus da gripe e tem junto um outro vírus que é uma AIDS modificada. Tudo isso é durante a ciência, e a ciência procurando vacinas, a ciência procurando combater, só que não consegue. Por quê? Por causa de todo o pecado que entrou no mundo. No milênio, não vai ter nada disso. O ar vai mudar, a atmosfera vai mudar, a respiração vai mudar, as folhas, tudo vai mudar, os animais vão mudar. Nós vamos ser muito mais saudáveis, nós vamos ter uma grande longevidade, porque o Senhor vai transformar toda a atmosfera, toda a terra, toda a água, todo o ar, uma aliança com os animais, tudo vai ser mudado. O milênio é, é, é como se fosse, e é uma aliança, né? E aqueles que entraram vivos no milênio, entraram na carne, estão sujeitos ainda à morte. Eu estou repetindo isso porque eu acho que é importante. Aqueles que entraram vivos no milênio, entraram na carne, estão sujeitos ainda à morte. Eles vão, ou melhor, nós vamos comer o alimento celestial. Por quê? Porque a morte vai ser o último inimigo a ser vencido. Depois que se vencer a morte, por todo mundo por lago de fogo e de enxofre.
Aí, o que vai vir? O grande trono branco. Depois do grande trono branco, nós estamos fora. Nós vencemos na primeira ressurreição. Depois do grande trono branco, os que vão para o lago, aí começa a eternidade. Ou seja, vai estar tudo limpo. A terra vai ser completamente transformada. Tudo transformado. Jesus vai reinar. Davi vai ser rei e príncipe na terra. Nós vamos governar com o Senhor as nações com cetro de ferro. E quando falo governar, nós estamos falando em governar a terra, mas o reino de Deus, ele é muito amplo. O reino de Deus tem todas as galáxias que a gente possa imaginar. Tudo que o Senhor criou, tudo vai fazer parte do reino. Ah, mas eu vou governar só a terra. Não, tem muitas galáxias para ser governado. Tudo através do milênio e da supremacia do reino do Senhor sobre a terra. Amém? Eu creio que na próxima semana, nós vamos encerrar essa parte do milênio. Eu creio que já na próxima semana nós vamos falar do grande julgamento do trono branco. Então, eu sei que foi um pouco prolongada esse estudo, mas é porque senão a gente não termina, mas fico aberto para que vocês possam trazer dúvidas, perguntas, mande tudo que vocês puderem, se tiverem, mande no privado, mande no meu WhatsApp, ou se vocês quiserem colocar, mande no privado e a gente vai conversando. Amém? Amém.